De volta com Política Cruzada e agora a gente já avança para o segundo ponto dessa discussão nossa sobre a reforma trabalhista que foi aprovada já na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado. Bom, vou começar com o professor. Professor, nós temos aqui elencados alguns pontos dessa reforma e eu quero que o senhor me fale sobre ela. A ajuda de custo não vai mais integrar o salário. Valores relativos a prêmios, importâncias pagas habitualmente sob o título de ajuda de custo, diárias de viagens, abonos, assim como os valores relativos à assistência médica odontológica, não integrarão mais o salário. Na prática, isso significa que boa parte do salário do empregado poderá deixar de ser paga por meio dessa modalidade. Ou seja, não é que deixar de ser pago, pode ser pago por essa. Olha, eu pago R$1.000 de salário e agora eu vou pagar para você. Você pode levar em consideração um plano de saúde, você pode levar em consideração, mas para efeitos de remuneração são só os R$1.000. Eu entendo que é favorável no sentido de que pode estimular os pagamentos dessa forma remuneratória. Por quê? Se não engloba o salário, não vai haver deduções de previdência, não vai haver deduções de imposto de renda, nem tampouco de FGTS. Mas é um ganho no final do mês a mais para o empregado, certo? O salário dele está acordado, as verbas que terão os descontos estão garantidas, isso seriam como se fosse extra salarial. Na antiga lei, elas poderiam ser incorporadas e aí haveria deduções, ficava mais caro tanto para o empregado quanto para o empregador e o empregador não ia pagar isso. Então, ponto favorável. Ponto favorável. Vamos lá. Wesley, vai ficar mais difícil pedir equiparação salarial. O requisito para a equiparação salarial da prestação de serviço precisa ser da mesma localidade, será alterado para o mesmo estabelecimento empresarial, devendo ser prestado para o mesmo empregador por tempo não superior a 4 anos. Bom ou ruim? Eu entendo que é ruim. Atualmente eram 2 anos. 2 anos. Você estender esse período para 4 anos, você cria um lapso temporal muito grande para que se possa discutir uma pretensão à equiparação. Acaba que fica difícil de pleitear uma equiparação com um lapso temporal tão grande. Acho que deveria permanecer com 2 anos. Então vamos lá. Gratificação para quem tem cargo de confiança não vai integrar salário depois de 10 anos. Atualmente, a gratificação paga para quem está no cargo de confiança é em torno de 40% do salário básico. Isso. Né? A incorporação do salário é incorporada ao salário do empregado, caso este fique no cargo por 10 anos. A proposta remove essa exigência temporal, não incorporando mais a gratificação na remuneração quando o empregado é revertido ao cargo anterior. Então, menos de 10 anos, ele voltou ao cargo anterior, isso não vai mais para o salário. Não vai mais. Abaixaria o salário. Contra prejudicial a ele. Esse é prejudicial. Esse é prejudicial. Porque se ele conviveu por vários anos recebendo a gratificação, ele incorporou nos seus rendimentos, na sua forma de vida, no seu custo de vida, aquele valor. E aí ele é destituído do cargo, ele é rebaixado de cargo, né? E aí ele vai ter uma mudança de vida completamente prejudicial a ele. Isso retroage, por exemplo, quem está no cargo de confiança hoje, tem menos de 10 anos, a lei pode retroagir ou não? Não, aí não. É só a partir do momento em que a lei foi aprovada para frente. Ou seja, quem a partir de agora ocupar o cargo de confiança pode ser que seja retirado. Isso, que pode ser retirado. Para quem está no cargo? Não tem prejuízo. Ok. Homologação de rescisão pelo sindicato deixa de ser obrigatória para quem tem mais de 1 ano de casa. Não haverá mais necessidade de homologação do termo de rescisão pelo sindicato ou Ministério Público para os empregados que trabalharem por mais de 1 ano, valendo assinatura somente entre empregado e empregador. Para você que está acompanhando, seria assim, olha, você teve lá uma rescisão, né? Hoje você ainda precisa ir lá no Ministério do Trabalho, no Ministério Público ou até mesmo pelo sindicato para poder fazer essa rescisão e torná-la lá, vamos dizer, coerente, certinha, legítima, como a lei estabelece. Pelo que passou agora, não precisa mais. É só uma conversa entre patrão e empregado e já está valendo, está assinado e acabou. É isso? Bom ou ruim? Péssimo. Péssimo. O sindicato hoje ele exerce um papel de fiscalização. Ele vai verificar se todas as verbas foram devidamente pagas, se todos os índices ali correspondem de fato com o que está sendo empregado legalmente. E aí você pedir para o trabalhador que exerce um grau de subordinação a você, que ele dê a quitação por aquilo ali, sem a necessidade de passar pelo sindicato, é a mesma coisa de você eliminar direitos, eliminar verbas possíveis que ele deveria receber e, porventura, não receberá mais. Mas Via de regra, é o sindicato que faz as homologações, viu? O Ministério do Trabalho, na verdade, ele é a terceira opção.
sindicato hoje faz Depois do Ministério Público, depois... 98%, ele seria a segunda opção, mas 98% das homologações realizadas no Brasil hoje para os trabalhadores que têm vínculo empregatício superior a 12 meses é feita no sindicato. Aí vem a questão, se a gente tem que levar em consideração que a empresa não vai usar de má fé para fazer o cálculo, eu preciso ponderar aqui, já vi até que você não gostou da pergunta, mas vamos lá. Eu preciso ponderar pelos dois lados. Se eu levo em consideração que a empresa não usa de má fé, ela vai fazer o cálculo correto. Se ela vai fazer o cálculo correto... Rick, muito simples. Eu concordo com você que a gente não deve ter a presunção da má fé. A presunção sempre é de boa fé. Mas a minha presunção acaba sendo essa por conta do meu dia a dia. Se num sindicato que vai fiscalizar ali, a gente já vê inúmeras rescisões ali, suprimindo direitos, suprimindo valores, imagina se então não é comum, vamos fazer um cálculo aqui, de cada comum. 10, quantas apresentam esse tipo de problema? De cada 10, Rick, sem medo de errar, 6. Então isso aqui seria um retrocesso segundo, se a gente for levar em consideração... Nós temos um carimbo de ressalvas lá, e esse carimbo a gente troca a tinta dele uma vez por semana, porque realmente é gritante. E quando se vai para a reconsideração, realmente há ali alguma coisa sendo suprimida? Sempre há, sempre há. Uma multa que às vezes não está sendo paga, um reflexo... não foi incorporado. Que não foi incorporado, que não entrou na média. Sempre existe, sempre existe. É muito difícil, Rick, a gente encontrar uma rescisão de contrato de trabalho que está ali de conformidade com a lei, 100%. Tem uma outra que você ia falar que é importante, a da rescisão como um acordo aí, né? Tá, vamos lá. A demissão, então tem mais um, a gente vai chegar a esse ponto. Demissão em massa não precisará mais ter a concordância do sindicato. E aí? Também extremamente prejudicial. A demissão em massa é algo que vem ao longo das crises econômicas brasileiras, algo que o sindicato tem conseguido garantir uma negociação. Então, antes da demissão, o sindicato negocia, às vezes, aqueles direitos que ele já pode flexibilizar, uma redução de carga horária, como uma redução salarial, umas férias coletivas, antes de se efetivar a demissão. Por quê? Hoje já pode partir direto para ela. Quer dizer, hoje não, caso se aprovado. Caso se aprovado pelo Senado isso, é prejudicial, aí não vai haver mais sequer essa condição de negociação. O patrão, então, acha que está em crise, precisa mandar todos os funcionários embora, nós vamos ter aí 10, 5, 20 mil pessoas na rua de imediato. Vamos fazer duas ponderações aí. Eu vou lembrar um caso do Ministério Público, lá em 2013, aqui em Uberlândia, o Ministério Público do Trabalho, que impediu uma demissão em massa dos funcionários das UAS, porque hoje esses funcionários prestam serviços via organizações sociais. Certo. Né? Então, planejou-se demitir todo mundo, fazer um concurso e contratar já pela nova empresa que estava sendo aberta naquela data. O Ministério Público entrou e falou, nós estamos falando de 3 mil funcionários, eu não aceito e tal. E aí criou-se um cronograma que no final das contas não se obedeceu, então mostrou-se que não tinha a capacidade de fazer a demissão em massa que se desejava antes. Então, ponto para o Ministério Público. Sim. Sem dúvida alguma. Naquela questão específica, se não houvesse esse limitador, poderia ter virado uma bagunça? Poderia. O sindicato poderia ter intervido também. O Ministério Público agiu muito mais rápido porque ele se utilizou de uma ação judicial, correto? Aí, no caso, pode o Ministério Público fazer isso, diferentemente do sindicato, porque às vezes não há mais negociação. O empregador não quer negociar em nada. Então, o Ministério Público se fez de uma decisão judicial impeditiva daquele ato. Ok. Só mais um outro ponto que eu queria questionar aqui. É o seguinte, às vezes a empresa fala o seguinte, olha, se eu continuar, se eu der... Não estou fazendo defesa aqui não, gente. A minha função aqui é complicar o debate para saber o que eu vou conseguir extrair. A empresa fala o seguinte, olha, eu não tenho condições de dar férias coletivas para todo mundo e ainda ter recursos suficientes para depois que eles voltarem fazer a rescisão e pagar todo mundo. Vou entrar numa dificuldade, vou pagar metade e a outra metade eu não vou ter condições de pagar. E aí? Bom, nesse caso, é um caso muito particular porque a última ação é a demissão. Deveria ser a demissão. Entendeu? Mas se ele demonstrar que não tem condições, ele pode fazer a demissão? Pode fazer a demissão. Então não é um fator impeditivo. Não é um impeditivo. Aí o que vai fazer é simplesmente retirar essa primeira negociação protetiva. A gente tem que pensar que o direito do trabalho ele é sempre protetor do trabalhador. E essa medida vai tirar essa proteção. Entendeu? Entendi. Agora pode mandar embora a qualquer tempo. Não gostou da cara do empregado, manda embora quantos eu quiser. Né?
Quem aderir ao plano de demissão voluntária não poderá mais reclamar os direitos depois. Eu vejo como um absurdo. Isso, um verdadeiro absurdo. Eu aderi ao plano, depois, mas faltou alguma coisa, deixei, eu poderia ter recebido isso, não vai poder contestar. Porque, primeiro que esse plano, ele prevê o pagamento parcial daquilo que é devido. É uma negociação, né? Mas é uma negociação meio que impositiva. Na verdade, as circunstâncias levam o trabalhador a aceitar aquilo. E nada mais justo do que, se ele perceber que a decisão dele foi equivocada, que ele tem o direito à reparação. Eu acho muito complicado você colocar para o trabalhador assumir uma responsabilidade tão séria como essa e sequer dar a ele o direito de arrependimento ou de ir lá na frente e falar assim, não, peraí, eu fiz uma escolha errada. Ou eu fui induzido, ou eu fui ludibriado. Então, isso independe de sindicato. Pode ser que ele contrate um advogado e queira fazer isso. Independe Sim, independe de sindicato. Professor, acordo poderá permitir que o trabalhador receba metade do aviso prévio indenizado. Esse é um ponto positivo. A legislação trabalhista hoje, ela não permite a negociação no ato do desligamento. Ou ele é feito por vontade do empregado que pede demissão, e aí ele perde vários direitos, como o saque do FGTS, né, a multa rescisória e etc. Ou ele coloca o empregador como sendo aquele que tem que mandar sem justa causa e pague também uma série de indenizações. Por esta agora nova forma de rescisão, que é por mútuo acordo, patrão e empregado que não mais querem a continuidade do trabalho, chegam num acordo e essas indenizações e multas serão pagas pela metade. Ou seja, nem o empregado deixa de receber, nem o empregador vai pagar a totalidade. Quais são essas indenizações? É o aviso prévio integral, a multa dos 40% do FGTS e o saque do FGTS. Pela nova fórmula, então, metade do aviso, metade da multa dos 40% e ainda 80% do FGTS depositado o empregado pode levar. Se ele pedisse demissão, porque podia chegar o caso, não, eu não quero te mandar embora. Então peça a demissão. Ele era obrigado a pedir a demissão e aí ele saía sem receber nada, só as férias vencidas e o saldo de salário dele. Com essa nova modalidade, facilita até uma possibilidade para ele. É benéfico isso. A arbitragem poderá ser usada para solucionar conflitos trabalhistas. Para aqueles casos, eu vou ler bem claro aqui para deixar claro para quem está acompanhando, também foi criada a possibilidade da utilização de arbitragem, quer dizer, aquela mediação que não é necessário você ir lá para a justiça, você pode encontrar um profissional que seja da área do direito, seja conhecedor, habilitado, e ele vai fazer o acordo ali entre trabalhador e entre patrão. Quando a remuneração do empregado for igual a 2 vezes o limite máximo estabelecido pelo benefício da Previdência, que hoje é de R$ 5.531, ou seja, R$ 11.000 pode fazer a arbitragem. Bom ou ruim? Eu não consigo ver assim nenhum ponto negativo, mas também nenhum ponto positivo. Hoje a arbitragem ela é um ponto favorável dentro do ordenamento jurídico. Dentro do sindicalismo brasileiro também já existem as câmaras de conciliação. Então eu acho que nesse aspecto aí... Vamos botar um carimbo bom aqui, bom. não? Bom. Eu posso até falar porque ele é positivo, porque na Justiça do Trabalho hoje os acordos extrajudiciais não têm validade. Então as partes podem negociar, mas se chegar e levar o questionamento na Justiça do Trabalho, ela pode desconsiderar tudo aquilo. E mandar pagar algo a mais e rever. Com isso daí já está dando um título de validade a uma forma negocial, fora da Justiça. Bom, duração de jornada e dos intervalos poderá ser negociada. Isso tem sido um ponto que foi muito debatido, muito questionado. As regras sobre a duração do trabalho e dos intervalos passam a não ser consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins de negociação individual. Isso significa que poderão ser negociados ao contrário do que acontece hoje. Ou seja, eu estou fazendo uma jornada, eu tenho 2 horas de almoço, eu não preciso cumprir as 2 horas mais, se isso aqui passar. Na realidade, quando a gente fala de jornada de trabalho, é muito importante que a gente veja que o estudo da jornada de trabalho, ao longo dos anos, levou ao que o Brasil hoje estabelece, que é 8 horas diárias. Por quê? Ele tem 8 horas para o trabalho, ele tem 8 horas para descanso e ele tem 8 horas para lazer e convívio familiar. Qualquer uma dessas situações que deixar de ser cumpridas ou extrapolar essas 8 ou reduzir essas 8, vai prejudicar o trabalhador. E aí, nesse caso, o intervalo que está sendo colocado de possível ser apenas de 30 minutos é prejudicial ao trabalhador. Mas prejudicial por quê, professor? Porque ele não vai ter o tempo, porque o intervalo é para descanso e recomposição das energias para o trabalho. 30 minutos é o que ele vai gastar para sentar e comer.
a digestão sequer foi feita e ele já vai ter que voltar a trabalhar novamente. O desempenho dele vai ser aí menor, ele pode ser colocado numa situação de risco do trabalho, então se ele trabalha com equipamentos de segurança, que demande uma visualização maior com máquinas e etc. Então isso vai tirar dele esse tempo necessário para ele descansar. Tá, por esse lado é ruim, mas por outro lado ele vai poder sair do trabalho mais cedo para estar em casa Sim, mais cedo com a família. Poderia. Nesse caso aí ele até poderia ser, o tempo que ele vai ficar dentro da empresa é menor. Então, É menor. é ruim por um lado, bom por outro. Bom por outro. Negociação deixa de valer após atingirem prazo de validade. Esse aqui é o ponto também que é crucial, né? Atualmente, uma vez atingido o prazo da validade da negociação coletiva, ou seja, aquele acordo que foi feito com validade de 1 ano, venceu. Se não houver uma nova negociação, o acordo anterior continua valendo. Para a mudança estabelecida agora, se não houver uma nova negociação, perde a validade do acordo anterior e não tem um novo acordo. Como é que fica isso? Bom ou ruim? Péssimo. Inclusive, quem previa a extensão do acordo coletivo após o prazo de validade era a súmula 277 Isso, do TST. Ocorre, Rick, que se o acordo ele encerrou o prazo e o empregador logo já não é mais obrigado a cumpri-lo, isso vai implicar em 90% dos casos em uma dificuldade do empregador em negociar novamente com o sindicato. Ele vai começar a criar empecilhos para se negociar de novo, haja visto que ele não vai ter nenhum instrumento que o obriga a cumprir aquilo que já vinha sendo cumprido no instrumento anterior. Ou seja, aqueles direitos e garantias e salários que já foram convencionados, eles não perdurariam mais no tempo. Então, acabou o acordo coletivo ou convenção coletiva, ele poderia começar a criar as próprias regras dele, as próprias remunerações, e criar dificuldades para que um novo acordo ou uma nova convenção fosse celebrada. E aí o trabalhador, mais uma vez, sai prejudicado nessa história. E como é que fica a questão do reajuste aí? É isso que vai ficar, ou seja, não havendo mais a negociação e eu não tenho obrigatoriedade de fazê-la, acaba o direito. Eu, empregador, vou querer fazer um novo direito ou é melhor eu deixar o empregado sem direito algum? É isso que prevê aí. O empregado vai ficar sem direito algum, inclusive a negociação salarial. Tá bom demais, né? Mas nós vamos fazer um intervalozinho aí e a gente volta já já, não saia da sua poltrona.